morar ninguém, né? Não era para morar ninguém, mas o que que há de concreto quando se fala que choveu demais, que a situação climática se alterou demais repentinamente? O que que dá para falar especificamente, doutor Ricardo, dessa região de Petrópolis, por favor? Olha, o aspecto social que você acabou de falar é determinante em primeira ordem, né? Porque é o que mais expõe a população a esse risco. A gente conhece a climatologia da nossa região e a época do verão realmente é sujeita a essas verdadeiras desaguadas, e isso tendo acontecido num solo que já estava com um certo nível de saturação, né? Já meio encharcado, infelizmente teve uma chuva bastante grande, né, do dia 14 para o dia 15, na noite do dia 14, mais a chuva de ontem, né? Então, do ponto de vista da meteorologia, Agostinho, esse lado do verão foi potencializado por uma frente fria que estava se aproximando da região, e nessas condições de pré-frontais, como a gente costuma dizer na meteorologia, a instabilidade da atmosfera é bastante grande. E aí o desenvolvimento dessas tempestades localizadas, infelizmente, pega a gente de surpresa. E, olha, a natureza sempre ensina isso. Como existe essa ocupação que a gente tanto destaca, né, que é uma falta de oportunidade, mas ao mesmo tempo é um risco constante, o assunto infelizmente se repete. Doutor Ricardo, a gente viu acontecer. Bom, a gente vem de uma sequência de tragédias, né? Acho que primeiro foi na Bahia, depois Minas, São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Tivemos também no Maranhão, no Piauí, em maior ou menor grau. Situações como essa, né? A gente vê as imagens agora de Petrópolis, e se a gente não souber, não tiver a legenda que é Petrópolis, você pode achar que é Bahia, que é Gerais, que é o interior de São Paulo, que é o litoral de São Paulo, enfim, porque a miséria ela é igual, né? E a tragédia acontece da mesma forma mesmo nesses locais. O tempo mudou muito mesmo, essa sensação, essa explicação que me parece um pouco até uma muleta das autoridades, dizendo, não, choveu muito mais do que se esperava por um período X. Isso tudo é verdade? Houve uma alteração significativa nos últimos anos no clima, no mundo, em particular no Brasil? Ou falta ainda, falta tecnologia, instrumentos que possam alertar para essas mudanças repentinas, doutor? Em locais onde existe uma rede de superfície bastante densa há muitos anos, nos Estados Unidos, na Europa, né? A gente ouve muito falar do acerto, das previsões. Existe um histórico de observações de superfície de estações meteorológicas muito grande. E é lógico que esse histórico conta muito para a gente ver essa questão da tendência. Em termos de tecnologia, hoje em dia a gente já tem condição de fazer esses monitoramentos por satélites, né, meteorológicos, que fazem o acompanhamento das mesmas regiões, de modo que você consegue examinar com detalhe as nuvens que aconteceram naquela região. A questão é justamente a confrontação com os dados de superfície, como a gente costuma dizer. Então, graças às iniciativas recentes de meteorologia em esferas municipais, estaduais e federais, a gente teve aí algum avanço nessa rede de observações de superfície, que não são suficientes para mostrar que houve mudança, mas são suficientes para comprovar a severidade desses eventos que aconteceram no momento, né? Lógico que muitas vezes as células que formam essas tempestades, elas são tão localizadas que você pode tê-las ocorrendo entre duas estações, de modo que nenhuma das duas registrou um volume de chuva tão grande quando, na verdade, ele ocorreu em alguma parte da cabeceira, né? Pensando numa região montanhosa como Petrópolis, né? Ou pensando em regiões de acumulação, como você citou em outros lugares de baixada, né? Então, existe uma tendência, sim, de eventos, essa questão da severidade dos eventos realmente parece que é uma verdade. A gente tem realmente isso acontecendo, e não dá para a gente fazer som de culpas, né? Se isso se deve à mudança do solo, se isso se deve às mudanças específicas de características da atmosfera como um todo, se isso a gente está tendo numa escala mais local, regional. O que se tem é um número um pouco maior de observação, né?
um número bem maior de pessoas expostas, e aí a gente tem acesso a esse tipo de ocorridos, não é, Agostinho? Mas é uma situação difícil, sim, e infelizmente merece muito a nossa atenção, seja do ponto de vista da previsibilidade, né? E para os próximos dias a gente tem que ficar de olho aí para essa região de novo, porque parece que tem uma chance razoável aí de estacionar uma instabilidade que fique causando chuvas. Então, pode ser que a gente tenha novamente aí esse quadro ocorrendo na próxima semana, nos próximos 10 dias. Há essa possibilidade de uma nova chuva dessa intensidade que provocou todo esse estrago. Isso pode se repetir nos próximos dias, é isso, professor? O que caracteriza essa época do ano, normalmente, é a atuação do que a gente denomina a zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma área de instabilidade que se caracteriza muitas vezes se estendendo até uma porção do oceano, aqui adjacente. É lógico que não é uma questão de uma faixa de nuvem homogênea, né? Mas é uma região, uma banda sujeita a instabilidades que, com o aquecimento do verão, que é bastante grande, e a disponibilidade de umidade, porque afinal de contas choveu em algum lugar, essa chuva está evaporando, né? As plantas estão evapotranspirando, isso fica disponível na atmosfera na forma de vapor, que depois vem a condensar. Então, essa combinação de fatores, então, né, a atuação característica nos meses de verão dessa zona de convergência do Atlântico Sul, com essas tempestades localizadas, está presente sempre nas nossas previsões, muitas vezes, né, sem a severidade que se prevê, e às vezes dando baile na gente, né, mostrando eventos muito mais severos que não estavam previstos. E que os próximos dias, sim, tem uma tendência mais para a região de Minas, Rio de Janeiro, norte de São Paulo, né, nordeste de São Paulo, de ter ocorrência aí de persistência de instabilidade. Professor Ricardo Camargo, professor do Departamento de Ciência Atmosférica do Instituto de Física e Ciências Atmosféricas da USP. Só para encerrar e agradecendo demais a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, eu estava lendo aqui, até comentei, que em 2011, quando aconteceu aquela tragédia ainda maior na região serrana e com 71 mortos em Petrópolis, se falava de uma estrutura que existia ali, com estações meteorológicas espalhadas por Petrópolis, enfim, que permitiria que se soubesse antecipadamente mudança de vento, a força da chuva que estava se aproximando, enfim, mas naquele período não teve, dizia que estava sendo implantado esse sistema. A gente conversou com a nossa repórter lá em Petrópolis, que disse que até as sirenes tocaram mesmo dessa vez, o que pareceu também ineficiente, ou pelo menos não completamente suficiente para evitar essas mortes, essa tragédia toda. Falta tecnologia para o Brasil nesse campo, se comparado com outros países, professor? Olha, Agostinho, de 2011 para cá, como a gente destacou, né, muito das atividades do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, com a implementação desses sistemas, né, a gente esperava que essas iniciativas fossem criando cultura na sociedade, porque você vê que coisa, né? Tinha previsão, houve lá soar de sirenes, né? Mas existe um certo descrédito, né? Existe uma certa forma de ver insegura, e as pessoas também têm medo de sair das suas casas sem saber direito se é aquilo que precisa ser feito, ou medo de ter seus bens subtraídos, sei lá, a gente fica somando problemas, né? Mas não, olha, existe tecnologia já embarcada, então vamos dizer assim, nesses assuntos. Como eu te falei antes, as séries não são tão longas em todos os lugares, muitos locais são recentes em termos de monitoramento, para a gente fazer grandes especulações de mudanças ou de tendências. E sim, tinha na previsão, né, para esse dia a ocorrência de pancadas, né? Então, com soar de sirenes, talvez a gente tenha que ir tentando, Agostinho, sistemas que vão se complementando, informações adicionais que vão se complementando, e fazendo com que isso realmente tenha lá o seu crédito pela população, que, lógico, é melhor a gente errar e a pessoa voltar para casa brava porque não caiu aquela chuva toda, né?
do que a pessoa não sair, eventualmente a gente não errar e acontecer essa desgraça. Então, eu acho que tem que ter uma cultura aí que vai sendo construída ao longo dos anos e que depende bastante de vocês no jornalismo. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter sido claro e conte sempre comigo, Agostinho. Muito obrigado, foi claro demais mesmo, claro demais mesmo. A gente conta que as autoridades cada vez mais busquem a ciência, sinceramente busquem com eficácia, com empenho, o apoio da ciência, porque eu não consigo me conformar, acho que ninguém consegue se conformar de que as tragédias têm que acontecer mesmo. Tem que acontecer mesmo, porque a chuva vem forte e investiram tudo e aconteceu o que tinha que acontecer. Eu resisto a essa ideia e acho que muita gente resiste também. E espero que as autoridades de Petrópolis, da Bahia, de São Paulo, de Minas, do país inteiro acreditem cada vez mais na ciência. Se temos tecnologia para minimizar esses danos, temos que investir nessa tecnologia e contar também que a população leve a sério, né? Que a população seja educada, seja preparada, seja instruída para levar a sério quando os alertas chegarem. Professor Ricardo Camargo, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Até uma próxima. Até uma próxima, Agostinho. Abraço a todos. Abraço. 11h29, o professor Ricardo Camargo, do Departamento de Atmosférica da USP, falando sobre essa tragédia que se abateu mais uma vez em Petrópolis. Vamos acompanhar o que disse agora há pouquinho o presidente Jair Bolsonaro, que está em solo russo desde ontem e teve um encontro com o presidente Vladimir Putin. Bom, já chamou atenção no desembarque de máscara, o tempo todo de máscara, o presidente Jair Bolsonaro. Será que ele vai adotar essa prática aqui também no Brasil?